E aí, meus amigos do Universo Físico, beleza? Aqui é o Lucas do Universo Discreto e sim, redes neurais artificiais são difíceis para entender. Muita pesquisa é feita no campo das redes neurais artificiais até hoje e ainda não dominamos totalmente esse conceito. Eu gosto de ler muito sobre o assunto de redes neurais artificiais, eu acho fascinante. Mas mesmo assim eu sempre sinto que eu não sei o suficiente do assunto. Sempre tem alguma coisa a mais que a gente possa aprender. E não é só comigo, com a maior parte dos cientistas sempre há algo de novo a descobrir com redes neurais. E Deep Learning está aí para mostrar isso para a gente. Esse sentimento de não saber é normal. E isso deve acontecer um pouco com você também. Inspirado nisso, eu decidi criar esse conjunto de vídeos agora, em que vamos tentar tratar passo a passo de uma rede neural, desde o nível mais básico até o nível mais avançado. Porque uma coisa que eu noto, pessoal, é que quando a gente aprende redes neurais, seja em vídeos de internet, seja em livros, seja em outros canais de YouTube também, normalmente o que eles ensinam já é uma coisa bastante avançada, com pouquíssima teoria, já mostrando redes neurais grandes, fazendo coisas incríveis, e deixa um pouco de lado o básico. Seria mais ou menos, pessoal, como você tentar calcular função de segundo grau, quando você mal acabou de aprender soma, multiplicação, divisão e subtração. Então, nesse vídeo eu queria falar para vocês do modelo mais simples possível quando a gente trata de redes neurais, que é o modelo Perceptron. E eu já vou fazer uma coisa diferente também. Esse vídeo que vocês estão assistindo agora é o vídeo da teoria. Aqui eu vou tratar só a teoria, com um exemplo, é claro, no final, para a gente entender. Eu vou só trazer um vídeo só teoria, então se você não está interessado na programação, só quer realmente ter noção do que o modelo Perceptron faz, continue me assistindo. Vocês entenderam? Esse vídeo é da teoria. Tem um próximo que é o código, a implementação do que a gente vai falar aqui. Para essa série de vídeos que eu vou tratar de rede neural, eu vou seguir bastante as ideias de um cara chamado Michael Nielsen, que escreveu um livro muito bom sobre redes neurais e Deep Learning, que está disponível publicamente na internet pelo link neuronetworksanddeeplearning.com. Eu vou botar o link aí na descrição para vocês lerem. Lá está em inglês. Eu estou pegando as ideias dele, simplificando e adicionando aquele temperinho que só o Universo Discreto tem, mas eu não vou deixar de dar total créditos a ele. A fonte de informações que é o livro dele vai ajudar muito nesse vídeo que eu estou fazendo agora. Mas vamos lá. Que número é esse que está aí na tela? Vou deixar você pensar aí. Que número é esse? Não é difícil, tá? Esse número aí é o 504.192. Mas aí eu te pergunto, como é que você sabe? Me diz, como é que você consegue saber que número é aquele? Como é que você descobriu isso? Como é que você sabe que o primeiro símbolo é o 5? É difícil até de explicar, não é? De fato, inconscientemente, o que você fez? Você olhou para esse vídeo aqui que você está me assistindo, você viu aquela carga de símbolos, os seus sensores, que são os seus olhos, os seus glóbulos oculares aqui, você recebeu essa informação na forma de luz, e essa informação veio como um pulso elétrico para o seu córtex visual V1, que é aqui atrás. Eu vou botar aí, mas eu acho que é por aqui o córtex V1. O córtex V1, pessoal, é um córtex virtual, fazendo uma analogia como se fosse um processador que vai processar informações referentes à memória visual de uma pessoa. Esse cara é composto por 140 milhões de neurônios conectados entre si por dezenas de bilhões de conexões. E você tem um córtex para cada hemisfério do cérebro, esquerdo e direito. Então, essa informação é extraída e transmitida para o córtex V1, que vai fazer algum processamento do pulso elétrico e transmitir essa informação para outro córtex, que é o córtex V2.
Depois o V2 vai fazer algum processamento desse sinal e passar para o córtex V3, depois V4 e depois V5. A informação é repassada de um córtex visual para o outro, sendo que a cada passo a informação vai sendo assim mais compreendida, mais analisada e compreendida de maneira mais profunda. De certa forma, é meio que isso que um supercomputador faz. Ele processa uma informação chegando a alguma conclusão, aí essa conclusão vai para outro processador que vai fazer outro tipo de cálculo, que vai passar para outro, para outro, para outro. Mas se você considerar um computador com múltiplos processadores, dá para fazer essa analogia aí. Agora, o seu cérebro faz isso muito bem. Entretanto, o computador, ele não é muito bom fazendo isso. Na verdade, ele é, mas não é. Pera, vocês vão entender. É que assim, as instruções computacionais que existem, elas não são rapidamente mapeadas para questões de percepção e raciocínio que o nosso cérebro tem. É difícil você pegar o if, o while, a função main, coisas que são de código e mapear isso rapidamente do mesmo jeito que o cérebro faz. Então chegamos num impasse. Nós somos bons para reconhecer números. O computador não é. Como resolvemos esse problema? Ou será que isso é um problema? Bom, se você puder criar um algoritmo que analisa milhares de cheques observando os números e fazendo processamento automático, ajudaria a nossa vida. Então existe uma demanda para que um computador saiba, por meio da câmera, interpretar dígitos. Isso, inclusive, é até uma das metas da inteligência artificial. A inteligência artificial estuda como problemas são solucionados seguindo uma lógica de raciocínio semelhante à do ser humano, ou tentando imitar o ser humano, melhor dizendo. Vamos voltar para o passado, ou seja, para a nossa infância mesmo. Quando você nasceu, você não sabia o que eram números. Quando você nasceu, você não sabia o que eram letras. Você aprendeu. E como é que você aprendeu? De várias formas. Devia ter professorinhas suas que traziam provas onde você tinha que ligar os pontos. Aí tinha um 9 ali. Você tinha que ligar... você tinha que, por exemplo, ligar os pontos assim... Aí você ligava e... Ah, tá, isso é um 9, professora, entendi. Né? Você tinha muitos exercícios, muita aula, muita tentativa e erro. Até que uma hora você aprendeu o que são os números. A professora vai ficar mostrando para você, ó, isso é um 3, isso é um 9. O 3 tem 2 voltinhas. O 9 é uma bolinha com uma perninha, né? Tipo Saci Pererê. Então, quando você é criança, você aprende assim. E isso é muito similar ao que a gente faz com uma rede neural também. Porque a ideia da rede neural é você alimentar um software com dezenas de imagens de dígitos, sempre informando, ó, isso é um 3, isso é um 9, isso é um 8, isso é um 4, isso é um 1, isso é o 0. Cada amostra que você apresenta para o computador aprender é o que a gente chama de um exemplo de treinamento. Quando você junta todos os exemplos de treinamento que uma rede neural usa, você tem aí a base de treinamento, uma base de dados de treinamento. E o computador, assim como uma criança, ele aprende melhor à medida que mais exemplos são mostrados. Até para estudar para uma prova é assim, né? Se você tiver uma lista de exercícios de matemática para resolver, quanto mais exercícios você resolve de matemática, mais padrões você vai entendendo do tipo, quando cair uma função assim, eu tenho que fazer aquilo. Quando eu cair nesse tipo de função, eu tenho que fazer método não sei o que lá. Né? À medida que você vai resolvendo exercícios, você vai descobrindo e aprendendo melhor a reconhecer esses padrões aí. Com rede neural não é muito diferente. À medida que mais exemplos são apresentados, mais diferenças de padrões ele vai reconhecendo entre um dígito e outro. Mas eu preciso falar para vocês então da primeira coisa que é legal a gente estudar quando a gente fala de redes neurais, que é
o chamado modelo Perceptron. O modelo Perceptron, ele consiste na mimetização, ou seja, na imitação de um único neurônio. Aí você vai me falar, Lucas, pô, um neurônio só? Já fazem piada do neurônio tico e teco. A gente vai trabalhar só com o tico e você espera que o resultado fique bom? Pior que dá para fazer algumas coisas legais usando apenas o teco. Você nem precisa do tico. Quem criou o modelo Perceptron, dizem que antes de todo mundo, o Turing já tinha criado um modelo matemático que tinha algumas características que lembram o Perceptron, mas quando a gente diz quem é o autor de fato do Perceptron, a gente fala dos cientistas Warren McCulloch e Walter Pitts, nos anos 50, que tiveram as ideias iniciais e que depois, nos anos 60, surgiu o Frank Rosenblatt, que pegou a ideia do Walter Pitts e do Warren McCulloch e complementou, definindo o que é um modelo Perceptron. Mas vamos ver visualmente o que é um Perceptron. Deve estar em algum lugar da imagem o modelo Perceptron. Ele recebe sinais de entrada, que no exemplo temos aí o sinal X1, X2 e X3. Ele vai processar essa informação na bolinha, né? A bolinha ali já é o neurônio. E produzindo uma saída. Aí vamos começar a entender. Você pode colocar quantos sinais de entrada você quiser. No exemplo aí você tem 3. Cada sinal de entrada X1, X2 ou X3, cada sinal de entrada, ele normalmente vai ser um valor binário, ou 0 ou 1. Então o X1 vai assumir ou valor 0 ou valor 1. Seria como se aquela informação ali tivesse sendo ligada ou desligada, né? A gente vai detalhar isso melhor. E cada sinal de entrada também vai ter um peso associado que a gente vai chamar W. Então o X1 vai ter o peso W1, o X2 vai ter o peso W2 e o X3 vai ter o peso W3. Esse W, ele é um número real. Ele vai ser um número que vai indicar um valor, peso que aquele sinal tem, para indicar para o neurônio se aquele sinal tem importância ou não. O neurônio ele faz basicamente, pessoal, 3 coisas. A primeira coisa é receber os sinais de entrada X1, X2, X3, bem como os seus pesos. A segunda coisa que ele faz é calcular a soma ponderada desses sinais. E o que é a soma ponderada mesmo? É você multiplicar um pelo outro somado. Exemplo, W1 vezes X1 mais W2 vezes X2 mais W3 vezes X3. Se tivesse um X4 embaixo, ainda teria um mais W4 vezes X4. Esse resultado aí vai ser a soma dos sinais desse neurônio e você vai tentar verificar se esse valor da soma ponderada é maior ou menor que um limiar qualquer. Esse limiar é um valor qualquer que você define, né? A princípio tirando do sovaco mesmo. Se a soma ponderada dos neurônios for maior do que o limiar, isso significa que você vai produzir uma saída 1. A saída do neurônio, que é justamente a terceira coisa que o neurônio faz, é uma saída que vai ser ou 1 ou 0. Se essa soma ponderada for maior que o limiar, a saída do neurônio vai ser 1. Se a soma ponderada for igual ao limiar, a saída também vai ser 1. Se a soma ponderada for abaixo do limiar, a saída do neurônio vai ser 0. Vamos pegar um exemplo aí para a gente entender. Imagina que o W1 é igual a 1. Eu vou colocar aí na tela os valores, né? X1 é igual a 0, W2 é igual a 6, X2 igual a 1, W3 igual a 9, X3 igual a 0. Tá tudo aí na tela, é mais fácil de ver do que eu falando. Se a gente fizer a conta da soma ponderada aí, que deve estar em algum lugar na tela, o resultado vai dar 6. Nesse exemplo, o neurônio só transmitiria informação se o limiar for
6 ou maior que 6. Então, se o limiar for qualquer coisa abaixo de 6, isso significaria que a informação não vai ser transmitida. Certo? Se você entendeu isso, parabéns, você começou a ter uma boa noção sobre como calcular o modelo Perceptron. O que você ainda não deve ter entendido é para que serve esta jossa. E eu vou explicar para que serve esta jossa com um exemplo aí que eu espero que vocês curtam. Se tiver um pouco de barulho, não repara não, é que começou a chover. Mas vamos falar então de um exemplo do modelo Perceptron. Imagine que um cara chamado Matheus está ansioso para ir assistir o show da Anitta. E a gente vai usar o modelo Perceptron para o Matheus tomar a decisão se ele vai ao show ou não. Então, a gente pode modelar esse Perceptron usando 3 fatores. O primeiro é o fator dinheiro, afinal dinheiro é importante para você ir no show, né? O segundo fator, se você vai ter seus amigos lá te acompanhando, os amigos influenciam para você ir. E o terceiro fator é se o show é perto da sua localidade, né? Se for perto, acaba sendo positivo. A gente pode representar cada um desses fatores como variáveis binárias x1, x2 e x3. x1 referente ao dinheiro, x2 referente a amigos e x3 referente à localidade. Lembre-se que essas variáveis, que esses sinais de entrada x, eles recebem valores binários, ou 0 ou 1. Dessa forma, se o x1 for igual a 1, significa que o fator dinheiro vai ter influência na hora do Matheus decidir se ele vai ver o show da Anitta. Se o x1 for igual a 0, significa que o fator dinheiro não vai ser levado em consideração na hora dessa tomada de decisão, né? Vai que o Matheus seja rico. E se o x2 for igual a 1, significa que o fator amigos vai ter influência, para bem ou para mal, na hora de tomar essa decisão. Se o x2 for igual a 0, então o fator amigos não vai importar. E a mesma coisa para o x3 no caso da distância. Agora vamos entender como que os pesos entram nessa brincadeira. Esses pesos, eles estão ligados a esses sinais x1, x2, x3. Esses pesos indicam o quão motivado para ir o Matheus vai estar ou não, dependendo de cada fator. Por exemplo, se o Matheus tiver W1 igual a 0, significa que ele não se motiva para ir por conta do dinheiro. Na verdade, ele nem se importa. Se o W1 for igual a 0, significa que ele não se importa com relação ao dinheiro. Não é o dinheiro que vai influenciar ele a ir assistir o show da Anitta. Agora, se o W1 for 7, assumindo que seja, por exemplo, de 0 a 10, para simplificar o nosso exemplo, significa que o Matheus é bastante influenciado a ir ao show da Anitta, dependendo do dinheiro, né? Então, assim, dinheiro é um fator que influencia muito o Matheus a ir se o W1 for igual a 7. Seguindo essa nossa história, vamos supor que o W2 do Matheus é igual a 3. Isso significa que amigos influenciam ele a ir para o show, mas bem pouquinho, né? De 0 até, se você tem um 3, significa que os amigos pouco influenciam, mas dão uma influenciadinha. Se o W2 fosse 10, aí significa que os amigos influenciam totalmente o Matheus na hora de ir assistir o show. O mesmo vai no caso da distância. Se o W3 for 10, significa que se for perto, eu fico ansioso demais para ir. Se o W3 for 0, significa o fato de ser perto ou longe, para mim tanto faz. E agora precisamos de um limiar. O limiar, pessoal, é um valor que a gente usa para a tomada de decisão final do seu Perceptron. Esse limiar, a princípio, é um valor que a gente define que, se o limiar for alto, significa que os fatores que eu falei,
precisam estar combinados e influenciando juntos para o Matheus e para o show da Anitta. Se o limiar for frouxo ou baixo, significa que provavelmente basta um fator ser bom e o Matheus querer ver o show da Anitta. Então vamos imaginar um exemplo que o Matheus é muito influenciado pelo dinheiro para ir ver o show, ele é pouco influenciado pelos amigos para ir ao show, e a distância não faz diferença nenhuma para ele ir para o show. W1 igual a 7, W2 igual a 3 e W3 igual a 1. Se você calcular a soma ponderada disso, assumindo que o Matheus vai estar influenciado pelo dinheiro, ou seja, x1 igual a 1, ele não vai estar influenciado pelos amigos, x2 igual a 0, e o x3 igual a 1 significa que o show vai ser perto da casa dele. Se a gente pegar esses valores e fizermos a conta, vai dar 8. Se o limiar for 6, 8 é maior que 6. Logo, o Matheus vai ao show da Anitta. Prepara. Se você quiser incluir mais fatores aí, você pode incluir mais sinais no seu neurônio. Por exemplo, você poderia incluir o sinal de entrada X4 para dizer que Pablo Vittar vai estar no show junto, e isso aí vai influenciar de alguma maneira, né? Então nota como um modelo simples como esse já te permite criar uma máquina de tomada de decisões bastante robusta. Mas tá, Lucas, isso daí é rede neural? Calma, calma, jovem Padawan. Estamos muito no começo ainda. Isso que a gente está falando não é ainda uma rede neural do jeito que a gente está acostumado a tratar. Isso é um modelo bastante simples. As redes neurais que a gente costuma tratar em tópicos mais avançados são redes compostas por camadas de perceptrons. A gente ainda vai falar disso, mas por enquanto vamos falar de um perceptron sozinho. Vamos entender o melhor possível um perceptron sozinho antes de olhar uma coisa ainda maior, tá certo? Mas note que esse modelo que você já aprendeu já poderia servir para você criar um jogo onde, baseado em fatores do jogo, um personagem vai tomar uma decisão, né? Você, com um perceptron simples, você já conseguiria fazer isso, sorteando valores randômicos tanto para W quanto para X, que é mais ou menos o que a gente vai fazer no vídeo 2 do código. Mas por enquanto é isso, essa é a primeira parte desse vídeo. Obrigado por ter assistido. Se você quiser continuar, assista o vídeo 2 que eu vou falar realmente da parte de código, tá certo? Valeu, curta, compartilhe, clique sininho, blá 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 e valeu!